Evangelho que escrevera Mateus, capítulo de número 2, sobre os magos do Oriente, os reis magos, Gaspar, Belchior e Baltazar. Nos diz assim a santa palavra escrita por Mateus: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, caminhando mais de 400 quilômetros. Acabou aqui, ó. E perguntaram: aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Assim falaram os reis magos. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a cidade de Jerusalém se perturbou com eles, e congregados todos os príncipes e sacerdotes, reunião urgente, os escribas do povo, e perguntaram-lhes onde havia de nascer o menino Jesus. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta Isaías: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Então Herodes, chamando-se secretamente os reis magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela estava aparecendo. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente, com muita rapidez, pelo menino, e quando achardes, participai, para que eu também possa adorá-lo. Mentira do diabo. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, deteve sobre o lugar aonde estava o menino Jesus, sua mãe e seu pai. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, na gruta, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra, presente para um rei recém-nascido. E sendo por divina revelação, eles eram homens videntes, avisado em sonho para que não voltasse para Herodes, e partiram para sua terra por outro caminho, guiados pelo Espírito de Deus. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora lá até que te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Deus deu o livramento. E levantando-se ele, tomou o menino, a sua mãe, José era obediente, e foram
para o Egito. Capítulo 2 do Evangelho que escrevera Mateus sobre Gaspar, Belchior e Baltazar. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Todo o Brasil possa dizer comigo bem alto e bem forte: para sempre seja louvado. Louvado seja Deus pelo dia 24, um dia abençoado. Louvado seja Deus pelo dia 25 ontem. Louvado seja Deus pelo Natal, festa, mesa farta, alegria, louvor, e cantamos o cântico dos anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Olha quem já chegou para estar conosco, pastor Alexandra Milha Oliveira, diretamente de Brasília, Tercília Ferreira, diretamente de Itapuã, Soraya Souza Rodrigues, diretamente do Imbuí. Sejam todos bem-vindos para mais um programa. Bom dia, Espírito Santo, o Encontro dos Vasos, Congresso Línguas de Fogo, Café com Jesus, a Voz da Profecia, o Show da Bênção, por que não dizer a Universidade da Fé, e o diretor é ele mesmo, meu amigo Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Juliana, Paulo Silva também já chegaram para estarem conosco. Sejam todos bem-vindos. Hoje é a última terça-feira do ano e do mês. O ano está terminando e, graças a Deus, nós do programa Bom Dia Espírito Santo não devemos nada a ninguém a não ser o amor. Um ano de louvor, de cultos, de pagamentos em dia dos nossos compromissos, de almas reconciliando, um ano de paz, um ano que eu tenho que levantar as mãos e dizer, como disseram um coral lindo de anjos: glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens, às mulheres, os adolescentes, pastores de boa vontade. Interessante que este hino cantado pelos serafins e querumbins e arcanjos, viu, Socorro Silva, é um hino lindo. Glória a Deus nas alturas. Deus não é Deus do vale. Ele não gosta de vale, porque vale só tem ossos secos e sombra da morte. Deus é Deus das alturas, com um alto e sublime trono. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Só tem paz, viu, Gel Santos? Só tem paz quem tem boa vontade. O que é ter boa vontade, missionário? Eu estou aqui na rádio há 45 anos. E de alguns anos para cá, neste horário de 5 da manhã às 7 da manhã. Então eu tenho que ter boa vontade em levantar de madrugada, com chuva ou sem chuva, com vento ou sem vento, com carro quebrado ou carro funcionando. Boa vontade. A mãe precisa ter boa vontade. A doutora, o doutor, o Gel,
Gel é um rapaz cheio de boa vontade em trabalhar na obra de Deus e na vida cotidiana. Os jovens, adolescentes, têm que ter boa vontade, têm que empenhar sua força juvenil para estudar e trabalhar. Boa vontade. Meu pai biológico, nos ensinou desde cedo a lutar pela vida, a ter boa vontade. Boa vontade em enfrentar as adversidades da vida, as circunstâncias. Boa vontade. Socorro Silva deve ser, não sei quem é, uma pessoa de boa vontade, porque senão não estaria agora neste horário já de pé, preparando para o trabalho. Boa vontade em formar família. Boa vontade em estudar. Boa vontade em ir para a igreja. Boa vontade em cultuar a Deus. Boa vontade em entregar dízimo, oferta. Boa vontade em enfrentar as adversidades. Deus não gosta de mole, de preguiçoso, de desanimado, de boca aberta. Deus ama aqueles que têm boa vontade em servir a obra do Senhor. Não só a obra do Senhor, de enfrentar as adversidades da vida, o vento contrário, o vento frio ou vento escaldante. Boa vontade. Gel Santos é uma pessoa que tem boa vontade. Soraya Souza também é uma pessoa que tem boa vontade. Levanta de madrugada para nos auxiliar através da comunicação aqui da rádio. Boa vontade. Socorro Silva também. Tem pessoas que é cheia de má vontade. É desanimada para tudo. Só tem ânimo para coisas erradas. Mas os anjos cantaram glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Nosso amigo Aélcio, aqui da rádio, é um homem de boa vontade, não é, Aélcio? Porque eu chego aqui 4 da manhã, ele já está aqui. Ele tem boa vontade em seu trabalho, diante da sua família, diante da sua vida cotidiana. A boa vontade precisa fazer parte da nossa vida, da família, do trabalho, do esforço. Preguiçoso, molenga, boca aberta, desanimado, pessoas que não têm boa vontade, não vai para lugar nenhum. É garra, é trabalho, é disposição, é arregaçar as mangas da camisa espiritual, é derramar suor. Jesus teve boa vontade até em carregar a cruz. Você tem boa vontade na vida, pastor Libni? A Bíblia diz, Libni, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Boa vontade em enfrentar as adversidades, o vento frio, as dificuldades. Boa vontade em trabalhar, em viver, em agir e saber que um dia irá morrer. Mas durante o período da vida, temos que ter boa vontade. Assim cantaram serafins e querubins. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Fale comigo, eu tenho boa vontade. Coloca aí no rodapé do Face, eu tenho boa vontade. Profetiza, para que a preguiça,
a sonolência, a moleza, o desânimo, o bocumoco, a cafonice saia de você e que você seja um homem animado, uma mulher animada, animosa, animado. Deus não gosta de desanimado, Deus gosta de pessoas que vê na visão espiritual o futuro de amanhã. Eu tenho boa vontade, Gel está dizendo, pastor Libni Fontes também está dizendo, boa vontade, glória a Deus nas alturas, é de lá que vem o socorro, paz na terra onde nós estivermos, aos homens de boa vontade, para servir a Deus, sim, para enfrentar as adversidades da vida, sim, para combater um bom combate, sim, para atravessar vales e avenidas da vida, sim, para subir morro e descer morro, sim, para lutar pela vida contra o gigante e, se for necessário, lutar até contra um anjo como Jacó lutou. Jacó era um cabra de boa vontade, rapaz. Jacó, ele lutou até com Deus. Tá cabra de coragem, rapaz. Boa vontade, Deus o abençoou. José do Egito era um homem de boa vontade. Abraão, eita, Abraão era tremendo na boa vontade. Boa vontade, você tem boa vontade, Soraya? Socorro. Escreva aí, ó. Boa vontade, Caruaru, socorro lá de Caruaru, Pernambuco, está dizendo, eu tenho boa vontade, Casa da Bênção, Caruaru, Pernambuco. Os anjos cantaram, glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade, filhos e filhas do Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Todo evangelista que evangeliza, ele tem que ter boa vontade, porque as adversidades são muitas. Se ele for fraco na atitude, ele não rompe. Jesus sabia que ia carregar a cruz. Jesus sabia que ia ganhar uma coroa de espinhos. Jesus sabia que ia receber cravos em suas mãos, carregar uma cruz de 75 quilos. Jesus sabia que seria despido publicamente, mas ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Ele não abriu a boca, ele teve boa vontade. O próprio Pai, Jeová, a Bíblia diz que ele amou o mundo e que ele deu o Filho dele por todos nós. O que os anjos cantaram, quando os pastores de Belém ouviram, foi o hino de adoração, exaltando a altura e o poder sobrenatural de Deus e falando para o ser humano, você, Daniel, você, Tatiana, você, Gel, precisam ter na terra boa vontade em levantar de madrugada, em trabalhar, em dedicar. A vida é curta, mas a boa vontade tem que ser longa, Aélcio. Este é o programa que abala o Brasil do Oiapoque ao Chuí, é o Bom Dia Espírito Santo. Tenham boa vontade em compartilhar este programa. Eu vou falar hoje de 3 homens que tiveram boa vontade em viajar pelo deserto 400 quilômetros, seguindo uma estrela para entregar presentes. 400 quilômetros pelo deserto cheio de assaltante,
deserto cheio de serpentes e de escorpiões, mas eles tiveram boa vontade em enfrentar Herodes, em atravessar Jerusalém. Eles tiveram boa vontade de ir levar suas dádivas ao menino rei, ao menino Jesus. Se eles não tivessem boa vontade, eles não teriam nem saído do lugar. A boa vontade, aleluia, ela agrada a Deus, Brasil! Brasil! Você tem boa vontade na vida, Leni Santos? Mariana Flores, seu pai era um homem de boa vontade. Tá entendendo, Mariana? Ou você é desanimada com a vida? Só fica em casa comendo e dormindo? Ou você vai à luta, você é guerreira? Deve ser, né? Como seu pai foi, sua mãe. Então, os anjos cantaram, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Meu pai nos ensinou a ter boa vontade, a lutar pela vida, a viver a vida comum do lar, da família, e eu aprendi a levar a vida com muita boa vontade, também servindo a Deus. Raul está dizendo, eu tenho boa vontade. Então, Raul, você faz parte do louvor que os anjos cantaram no Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade, Brasil! Brasil! Mariana está dizendo, sou guerreira até demais. Raul está dizendo, eu tenho boa vontade. A vida é cheia de altos e baixos, montanhas e espinhos, vales, lobos, serpentes e escorpiões. A vida é cheia de dificuldades, e cada dificuldade que, se nós for olhar, nos dificulta também, nos desanima. Mas quanto mais o vento sopra forte, mais aumenta o nível do combustível em nós para vivermos e cantarmos o cântico da boa vontade. Boa vontade! Foram que os anjos cantaram 5h34. Alguém fala, o missionário Daniel é muito animado. Eu estou cheio de boa vontade em estar aqui falando de Jesus para a Bahia e para todos os estados do Brasil e para todos os continentes. Louvado seja Deus, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Você tem boa vontade na vida, Sebastião? Ou você é desanimadão? Olha para o alto, segura nas mãos de Deus, pastor Sebastião, e tenha boa vontade, vaso de ouro. Vamos louvar, vamos cantar. Obra santa, só faz parte da obra de Deus quem é cheio de boa vontade em servir, em adorar, em levar pedradas, mas o bálsamo do Espírito curar as feridas. Obra santa, fique de pé e agora sai da beirada da cama e vamos louvar a Deus, formando o maior coral de adoração do Brasil. Canta Tereza Oliveira, mulher cheia de boa vontade. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! Você tem boa vontade, Severina? Marisa, Sidney,
Glória, 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 glória. Glória a Deus nas alturas. É isto aí. Glória a Deus nas alturas. Canta Brasil, canta Bahia. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume Canta Severina. da unção do Salvador. Boa vontade, Severina. Aviada de pureza e esplendor, aguardando ao entrar das portas para reinar com seu Senhor. Ninguém detém, Eita, hoje é hoje. é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. É obra santa, esta causa é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo. O celular caiu aqui porque a glória de Deus está neste estúdio. E hoje eu estou falando sobre glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens e mulheres lindas de boa vontade para com a vida. Foi o que os anjos cantaram na noite estrelada do dia 25 de dezembro. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade para enfrentar as adversidades da vida que se opõem. Se não tiver boa vontade, não chega a lugar nenhum. Fica fechado dentro de um quarto, fumando maconha ou bebendo cachaça. A boa vontade tem que fazer parte da minha vida todos os dias da minha vida. O Natal ontem e antes de ontem foi lindo, dia 24, 25, celebração na catedral, na sede. Deus nos abençoou. Mas atenção, Bahia, hoje é 26, amanhã é a última quarta-feira do ano. E amanhã nós estaremos ministrando o dom de adquirir riquezas. O que é isso, missionário? Venham e recebam a revelação, o dom de adquirir riquezas. Há muito tempo que o Espírito não permite eu fazer esta ministração. Mas amanhã eu quero ministrar na catedral e na sede o dom de adquirir riquezas, que está no livro do profeta Isaías. Riquezas encobertas e tesouros das escuridades. Amanhã será um dia poderoso, última quarta-feira. Não importa se você é espírita, evangélico ou católico,
amanhã eu quero ministrar sobre as suas mãos e cabeça o dom de adquirir riquezas. Passe para os seus parentes e familiares. Missionário Daniel recebeu uma revelação para amanhã, última quarta-feira do ano, ministrar a bênção do dom de adquirir riquezas. Não vou falar muito neste tema, porque é algo tão profundo que quem estiver amanhã na Catedral da Bênção no Largo das Sete Portas irão receber esta dádiva, este dom, que será campo espiritual, amanhã na Catedral e na sede. O dom de adquirir riquezas, viu, Valdirene Rodrigues? Aproveite a última quarta-feira, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. Largo das Sete Portas, 446. Um dia abençoado e poderoso. O dom de adquirir riquezas. E tem este dom, missionário. São 9 dons dados pelo Espírito. E dentre os 9 dons tem a extensão do que Deus faz segundo a medida da fé. E amanhã eu quero ministrar esta bênção na última quarta-feira deste ano. Por quê? Porque 2024, atenção, será um ano de muitas dificuldades. Mas Deus está preparando o povo para receber o dom de adquirir riquezas e o livramento. A palavra livramento veio a mim há mais de 30 dias atrás. Livramento. Eu colocaria no altar da catedral e da sede a Arca da Aliança pelo 6º ano. Mas o Espírito Santo falou comigo, arca não. E eu pude discernir o que Deus queria realizar neste final de ano. E veio a mim, e as minhas pernas tremeram pela presença da voz do Espírito. Livramento. Livramento de enfermidades. Livramento de bala perdida, de assalto, de traição, de negócios mal feitos. Livramento de divórcio. Livramento de quarto fechado para filhos, ligando o celular a noite toda. Livramento. Livramento da internet que tornou uma droga, um crack, uma maconha, uma cachaça. Livramento. Livramento na área trabalhista profissional. Você que é motorista de ônibus, de Uber, de motoboy, mototáxi. Área da saúde. Livramento. Daquele homem violento, daquela mulher endemoniada. Livramento. Livramento daquela sanguessuga que só encosta em você para sugar o que você tem. Livramento daquele fofoqueiro, daquela fofoqueira. Daquele adúltero, daquele prostituto. Daquele Judas que anda agarrado atrás de você. Livramento. Livramento de enfermidades, livramento na área da saúde. Livramento na construção civil, livramento como guarda, como policial, como livramento no condomínio, no apartamento, em casa, livramento total. Deus falou comigo, livramento. Esta será a última semana que eu vou pregar esta mensagem até a passagem de ano. Davi
Foi o homem que mais pediu livramento. Por quê? Porque o pai Jessé o perseguiu, os irmãos o perseguiam, o sogro perseguiu, a mulher perseguiu a Mical, o gigante, os filisteus, o próprio filho de Davi. Davi, quando não perdia livramento, ele estava adorando a Deus em seguida, depois dos livramentos. Davi pediu mais livramento. Salmo 70, Salmo 51. Ele pede para Deus livrá-lo até dos crimes de sangue. Ele pediu mais livramento do que Abraão, do que Moisés, do que Jacó. Livramento para a família, como aconteceu com Noé, que toda a família foi salva das águas do dilúvio. E os dias de hoje não são diferentes. Não são diferentes. Livramento para a família de Raabe. Livramento para a família de Jacó. Livramento para Zaqueu. Livramento para a família de Jairo, para a família de Lázaro, para a família da viúva de Naim. Livramento de morte, livramento de sepultura, livramento de caixão de defunto, livramento de remédio da taixa preta. Taixa preta. Livramento da depressão, da loucura, do divórcio, da solidão, do quarto escuro, mofado e fedorento. Livramento. Esta é a última semana que eu prego sobre este assunto. Livramento. Pela filha que mora longe, pelo filho. Livramento por aquele filho que se meteu no mundo do crime, das drogas, no paredão, na boca de fumo, na biqueira. Biqueira é a mesma coisa de boca de fumo. Livramento para aquele marido que é um ébrio, para aquela moça que se perdeu nos prostíbulos da Europa. Misericórdia. Livramento. É o tema, é a revelação, é uma palavra muito conhecida, mas veio a mim para incendiar as almas com esta palavra, livramento. E eu tenho boa vontade para dizer livramento para todos nós. Ao sair, ao chegar, ao viajar, ao pegar o ônibus, ao avião, na rodoviária, no aeroporto, no porto, no navio, no lazer, no trabalho, livramento. 2024 será um ano terrível, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo estará debaixo da proteção de Deus. Pode ligar esse ar-condicionado aí. Livramento para a família Moraes Castro em geral. Livramento para a família Rodrigues, livramento para a família Bandone, livramento para a família Oliveira, livramento para a família Castro. Hoje é hoje, rapaz. O negócio aqui tá caindo toda hora. Isso é, olha que confusão que virou aqui, um assunto tão profundo. Quebrou o negócio aqui, ó. Saiu. Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, me livra também do celular tá caindo. É a segunda vez que cai hoje. Encaixa esse negócio direito aí. Sangue de Jesus tem poder. Me livra, meu Deus, de todo tipo de ataque do diabo. Livramento, é só falar em livramento que o diabo levanta contra nós. Sangue de Jesus tem poder. Até passagem de ano, deixa aí quieto, nós estaremos falando sobre este tema revelado. Quando Deus revela, é pão fresco, é para aquele povo, é para aquela gente, é para aquele dia, é para aquele instante. Livramento para quem tem boa vontade em servir a Deus. Olha, além de vocês compreenderem o que Deus está falando, leiam o Salmo 140, que foi a base desta revelação, viu, Vera?
Santana, Creonice Souza, Raul Leite, e mande uma oferta neste final de ano para ajudar-me a continuar aqui como missionário. Uma oferta de R$140. Tenha boa vontade, viu? Entra no seu quarto, põe a cara no pó e peça livramento por aquele filho, aquela filha, aquela enteada, aquele enteado, aquele neto. Peça livramento. E você sabe que ele precisa. Às vezes é policial civil, às vezes é motorista de táxi, de Uber. Às vezes é uma pessoa que trabalha no trabalho na área de saúde. Peça livramento. Peça livramento por mim também, que saio de madrugada para estar aqui do outro lado da cidade com boa vontade em pregar a palavra e anunciar Jesus. Peça livramento para mim, viu, Antônio, Soraya, Hércules? Eu também preciso do guarda de Israel sobre meu ministério e minha vida. Livramento. Entra no quarto, põe a cara no pó e peça livramento. Tá bem? Faça um voto de enviar uma oferta, não pagando o livramento, mas adorando a Deus, com sua lã e seu leite, sua semente. A sua semente, fale comigo, a minha semente é o meu livramento. Escreva aí embaixo, escreva. A minha semente é o meu livramento. Por que, missionário? É o selo do que você crer. A minha semente é o meu livramento. E ela não vai cair em pedras, nem beira de caminho e nem lama. Vai cair em terra boa. Livramento, missionário Daniel de Oliveira. A minha semente é o meu livramento por mim e minha família. A minha semente é o meu livramento em nome de Jesus, para mim e minha família. Pô, coloca aí o que aconteceu com Noé. Aprenda a colocar esta semente. Minha semente é o meu livramento. É isso aí. Minha semente é o selo do meu livramento. Pode acrescentar também. Tá bem? Entendo que Deus está revelando. Amanhã é a última quarta-feira e eu vou ministrar amanhã o dom de adquirir riquezas na catedral e na sede. E mande para mim seu pedido de oração através do Telebênção, do Telezap, através do pedido, viu, Severina? Minha semente é o meu livramento para mim e minha família. Isso aí, Severina. Mande seu pedido para o Telebênção, 99 711 7881. Mande agora. E seu pedido, Vera, será colocado no livro poderoso dos anjos, antes de terminar este ano. Amanhã é a última quarta-feira, depois vem a última sexta e dia 31, Boca no Pó, de 7 da noite à meia-noite. Venha estar conosco. Missionário, qual é o número do telefone? 7199-711-7881. E o número do Pix para você enviar a sua semente de R$140. Semente de R$140, baseado no livro de Salmos 140. Ou a oferta Isaac. Oferta Isaac. É aquela que dói, mas é você que vai fazer o voto com Deus, diante de terminar este ano,
fazer a sua oferta, ou a semente de 140, ou oferta Isaac. É aquela que dói. Você entra no quarto, chora e apresenta a Deus o seu pedido por um louvor a Deus pela vitória que já está a caminho. Pronto. Já fiz o meu. Amém. Deus abençoe Marta. Antônio Marcos, Iraci. Teve uma Iraci que mandou uma sementona, um Isacão. Isacão ali valeu, Deus abençoe. Toda oferta que é entregue com amor é recebida pelo Senhor, pela obra dele. Aqui é terra boa, viu? Então, anote aí o número do Pix. Antes de terminar este ano, mande esta bênção abençoadora. Bênção abençoadora. Ó, a chave do Pix Bradesco Daniel de Oliveira. 7199186232. Ouviram o que eu falei? Porque em seu nome, missionário, que chega em minhas mãos e eu pago o compromisso todos os dias. Põe esta semente, a sua lã e a sua semente, seu leite e a sua semente. E a sua semente é o selo do livramento. Entendo o que eu estou falando. Deus está bradando, está pedindo. Shalom, Bispo Daniel. Shalom, Raimundo. Raimundo Góes. Deus te abençoe. Então, prepare para este final de ano. E amanhã ministrarei a bênção especial do dom de adquirir riquezas para que você seja rico de saúde, de paz, de alegria, rico de dinheiro também. Amanhã, o dom de adquirir riquezas estará no altar da catedral e da sede. Eu tenho esta autoridade para ministrar o dom de adquirir riquezas. Eu posso passar o que eu recebi desde os meus 11 anos de idade. O dom de adquirir riquezas materiais, espirituais, familiar e assim sucessivamente. Ouviram o que eu falei? Mande para mim seu pedido de oração para o livro dos anjos. Vem estar conosco amanhã na última quarta-feira do ano, ou na última sexta, ou no último domingo, dia 31. Mande uma oferta, uma semente de R$140, ou mande uma oferta Isaac. Deixa Deus te usar, viu? O Isacão, a Iraci mandou, foi uma sementona, um Isacão, graças a Deus. Tem gente de todo o Brasil participando das almas que eu ganho através do dom de adquirir riquezas. Vamos louvar com Miriam, vamos cantar com Miriam, e não esqueçam de uma coisa: a minha semente é o livramento da minha família. Canta, Miriam. Bom dia, Espírito Santo. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por Boa vontade em ajudar a obra de Deus. o Deus que nos ama demais. Canta, povo de Deus. O Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 2, que fala sobre Gaspar, Belchior e Baltazar.
os 3 reis magos. Por que 3 missionários? Porque representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Representa também o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Tudo para Deus é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é formado de corpo, alma e espírito. Até nisso, é para nós sabermos que a solidão não é de Deus. Ele fez homem, mulher e família. Está entendendo, Alice? Maria Luísa chegou agora. Você precisa ouvir este programa desde o começo, desde o início, viu, Maria Luísa? E você também, pastor amado, evangelista, como eu, Wilson Santos Silva. Abra sua Bíblia. Vamos falar sobre Gaspar, Belchior e Baltazar. Como o Senhor sabe do nome deles, missionário? A história romana me revela o nome deles. Gaspar, Belchior e Baltazar. Era um moreno, um branco e um negro, representando todas as nações. Eles viajaram 400 quilômetros. Tiveram boa vontade só para entregar a um recém-nascido chamado Jesus os presentes, ouro, incenso e mirra. A mirra esteve presente no nascimento, na vida e na morte de Jesus. O incenso, a mesma coisa, e o ouro foi o patrocínio que José e Maria usaram para ir para o Egito e passarem lá 2 anos usando aquele dinheiro abençoado. Os magos do Oriente eram homens videntes, sensíveis à voz do Espírito. Eram homens que comunicavam com os astros e com o mundo espiritual. Não eram bruxos, eram servos de Deus. E tendo nascido Jesus, abram a Bíblia, Mateus capítulo 2. Samuel Silva de Lima, abra sua Bíblia aí, filho. É Samuel ou Samuel? Abra sua Bíblia. E tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, Herodes que governava toda a região da Judeia, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, 400 quilômetros, atravessando o deserto e pântanos, só para presentear o menino Jesus. Isto que era boa vontade, hein? Em servir a Deus com os seus tesouros também. Temos que servir a Deus com a nossa oração, nosso louvor, e com a nossa lã e leite, que são as sementes que faz frutificar ou florescer a botânica espiritual, a lavoura de Deus. Agora veja o versículo 2. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eles chegaram em Jerusalém e perguntaram: porque vimos a sua estrela no Oriente e viremos adorá-lo. Eles eram observadores da palavra das Escrituras. Eles andavam
pela direção do Espírito e não pela vontade do homem ou da carne. Eles eram homens espiritualistas. Porque vimos a sua estrela, eles viram a glória brilhando, o sinal de Deus, pastor Rogério Magalhães, Tatiana Moraes e o rei Herodes. O rei Herodes sempre foi oposição às coisas de Deus, como Faraó. E hoje tem muitos Herodes. E hoje tem muitos faraós. E hoje tem muitos Judas. E hoje tem muitas oposições, muitos Corés. Hoje tem muitos Amaleques, que sempre opôs. Hoje tem muitos Moabitas e Amonitas, que sempre opôs contra o povo de Deus. Hoje tem muitas Jezabel e Acabe. Sempre teve, sempre vai ter, mas quem tem boa vontade vence o diabo e as suas legiões. Por isso que eu tenho vencido em 55 anos e vou continuar vencendo. Está entendendo, Cristiane Santos? Pastor Cecil aí na África, Rogério Magalhães. Tem que ter boa vontade, viu, Rogério? Em fazer o doutorado, o mestrado. Se não tiver boa vontade, fica para trás. A vida é cheia de barreiras, de montanhas, de montes. Tenha boa vontade, viu? Foi o que os anjos cantaram, boa vontade para com os homens. Tenha boa vontade em ofertar, em dizimar, em cear, em santificar. A boa vontade tem que acompanhar aqueles que segura nas mãos de Deus, que está nas alturas, olhando e nos ajudando. Os reis magos aqui tiveram boa vontade, viu, Moura? Tenha boa vontade de vir falar comigo pessoalmente, Moura. Você está tão perto de mim, São Francisco do Conde. Às vezes você não tem boa vontade em pegar o carro, seu carro que é novo, e vir falar comigo ou participar de um culto. Tenha boa vontade. Viu, Henrique Santos? Palavra abençoada, Deus abençoe, homem de Deus. Tenha boa vontade, Henrique. Não desanima com a vida, não. É cheia de buracos, sim, mas o oásis está logo ali na frente. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém, porque o rei Herodes era uma oposição ao povo de Deus, como o faraó e tantos outros, Judas. E congregando todos os príncipes do sacerdote, ele fez uma reunião. O Herodes fez uma reunião ministerial, rapaz, misericórdia, para saber quem eram aqueles reis magos, porque eles estavam ali, e aonde estava o menino que nasceu, que iria tomar o trono. Mas só que Jesus não veio para batalha, guerra física, ele veio para implantar o reino. Viu, Mariana de Jesus Santos? E eles lhe disseram em Belém da Judéia. Herodes não conhecia a história, o livro do profeta Isaías, mas os reis magos conheciam. E bem-aventurado é aquele que conhece a verdade e segue a verdade e melhora na verdade e tem boa vontade em praticar a verdade. E tu, Belém, está escrito, terra de Judá. Jesus veio da tribo de Davi. Jesus veio da tribo de Judá, aliás, da descendência de Davi. De modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel.
Então Herodes, chamando secretamente os reis magos, Gaspar, Belchior e Baltazar, inquiriu exatamente deles acerca do tempo. Herodes não conhecia a Bíblia. Herodes conhecia as leis de Roma, mas não conhecia os escritos sagrados do povo marcado por Deus. Tem muitos que conhecem o livro dos Mormons, o livro de Allan Kardec, os livros de Jorge Amado. Muitos conhecem as enciclopédias, mas não conhecem as profecias do passado, do presente e do futuro. Aí é onde está a diferença de conhecer os tesouros e de conhecer a miséria. Então Herodes, chamando-os secretamente os magos, e disse para eles acerca do tempo em que a estrela lhes apareceu. Ele queria saber que negócio de estrela é essa, rapaz. Herodes não entendia nem de estrela, nem de constelação. Herodes não conhecia, não sabia nem de lua e nem de sol. Só conhecia os dogmas de Roma e doutrina romana. Mas os magos eram videntes, eram observadores da profecia. É o que nós temos que observar. A profecia não foi só para os judeus, é para nós também, aqui no Ocidente. 6:13. E enviando-os a Belém, Herodes permitiu que Gaspar, Belchior e Baltazar fossem a Belém. Ide, perguntai diligentemente, pergunta até encontrar, pelo menino, e quando achar o menino, participai-me, para que eu possa também ir adorar. Mas é mentira de Herodes. Herodes não queria adorar o menino Jesus nada, ele era assassino. Ele era malandro, ele era picareta, ele era anticristo, ele era ateu. Ele queria matar o menino. Por ordem de Roma, por ordem dos seus dogmas malditos, obedecendo às ordens que ele recebia. Pode ver que Jesus foi perseguido como Moisés foi perseguido, desde de criança. E tendo eles ouvido o rei, partiram, eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, a estrela, o sol de quinta grandeza, até que chegando deteve sobre o lugar onde estava o menino. A estrela parou onde estava o sol brilhando, o menino Jesus. E vendo eles a estrela, eles eram videntes. A estrela era física, mas por dentro deles era espiritual, porque eles seguiam o físico na direção do espiritual. Ericantelebais. Eu tenho que seguir o físico na direção espiritual. Será que vocês entendem isso? Por isso que eu tenho que vir para o culto amanhã, buscar o dom de adquirir riquezas, estar na igreja na passagem de ano com a cara no pó, entregar a semente, o leite e a lã, para o crescimento e o livramento da família. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O material me leva ao espiritual, o espiritual ao material, conforme a medida da fé.
E a Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Tem que ter fé, mas tem que ter a obra, tem que ter a obra e ter fé. Por isso que eu falo com vocês, me ajude a continuar aqui. Ponha a semente em terra boa, para que ela produza 100 vezes mais, para você, sua família e a obra de Deus. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Sabe o que é júbilo? Imaginam 3 reis com 3 camelos dançando no deserto. Eles eram homens canela de fogo, rapaz. Viajaram pelo deserto 400 quilômetros para trazer uma oferta. Eles eram canelas de fogo, eles eram dos meus. Eles eram da minha equipe de valentes que veio para arrebentar com as forças malignas. Eles eram discípulos das visões espirituais. Eles eram homens do sobrenatural para fazer uma obra linda, para entrar para a história do verdadeiro cristianismo que abre o coração para Deus. Está entendendo, Bahia? Saiba que na Bahia tem uma voz profética há 45 anos profetizando. A Bíblia diz que eles celebraram ao ver o menino Jesus, um grande com júbilo. Dançaram, pularam, cantaram. Chegamos no lugar certo, aleluia. Eu vejo eles dançando. Tinha um moreno, um branco e um negro, representando as raças criadas por Deus para adorá-lo em espírito e em verdade. Baltazar era negro, Gaspar era branco, Belchior era moreno, tipo índio, Cabo Verde. E eles fazem no deserto, na beira da gruta, que todos que viram devem ter assustado aqueles homens reis, todos bem vestidos, dançando no deserto, alegria no Senhor. Os anjos também dançaram e cantaram, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Os pastores de Belém também dançaram e cantaram, os reis magos dançaram, cantaram e ofertaram. A Bíblia fala do júbilo, alegria, como aquele paralítico que entrou para dentro do templo andando, saltando, como Miriam, como Davi, que cantava diante da arca. Está entendendo? Fabiana Lima, Moura, Ângela Bispo, Tatiana Moraes. A Bíblia manda, Moura, nós louvarmos a Deus de corpo, alma e espírito. E entrando e vendo a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, estou lendo Mateus capítulo de número 2, versículo agora 11. E entrando, achando o menino, sua mãe, Maria, princesa da descendência de Davi, e José era príncipe. E prostraram-se e adoraram, aleluia, colocaram a cara no pó e fizeram um voto de entregar o presente. Entra no seu quarto, viu? Põe a cara no pó, põe a cara no pó e apresenta a Deus a sua semente de livramento pela sua família antes de terminar este ano, viu? R$140. Põe a cara no pó e manda a sua oferta, Isaque, pela obra de Deus.
Você gastou com tanta coisa e esqueceu do aniversariante, da semente de proteção, que é o selo revelado para esta mensagem que eu estou pregando há mais de 30 dias. E eu vou pregar até a passagem de ano. Deus quer ouvir o seu testemunho do grande livramento que Ele vai te dar. Se você não honrar a Deus, você não vai contar o testemunho. Assim diz o Senhor. Então, versículo de número 11. E entrando na casa onde estava Maria, José e o menino Jesus, prostraram-se e adoraram, abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ofertas, ouro, que representa poder, riqueza, autoridade, incenso, oração e louvor e júbilo, e mirra. Sabe o que significa mirra? É a 7ª simbologia do Espírito Santo. A mirra tem 2 significados: louvor e dor. Jesus bebeu fel, aquele fel ali é mirra com vinagre. A mirra esteve presente no nascimento, na vida e na morte de Jesus. A mirra representa alegria, saúde, beleza, sim. Esther tomou banho de mirra para ser agradável diante dos olhos do rei, se não me engano, Assuero. A mirra representa beleza, paz, prosperidade, dor e coroa de espinho, misericórdia. É uma essência que tem 2 significados. E ofereceram a Jesus ouro, incenso e mirra. Eles estavam profetizando o que o Filho de Deus ia passar. E sendo por divina revelação, olha como os reis magos Gaspar, Belchior e Baltazar eram homens de vidência, de revelação. Está entendendo, Creide Pinho? Margarete Ribeiro, Wilson Santos, Dalva Rodrigues, Marilene Figueiras. Vocês entendem o que eu estou meditando? Você está aí futucando o celular, vigia, viu? Hora da leitura da palavra é hora da palavra, vigia, hein? Misericórdia. E sendo por divina revelação avisados, divina revelação. Tem gente que não crê em revelação, porque ele não é vidente. Revelação é para quem é vidente. Tem gente que não crê em profecia, porque não é profeta. Um abismo chama outro, uma luz ilumina outra. Tem gente que blasfema, que duvida, mas aquele que blasfema do Espírito não herda o reino dos céus. Creia somente. Tudo é possível para quem crê. Você vendo ou não vendo, tem que crer. Se você blasfemar ou duvidar, o diabo entra. Eu creio em tudo que é espiritual. Eu não tenho dificuldade de crer. Na palavra, nas revelações ou visões. A Bíblia manda nós crer, manda nós examinar e até julgar, sem blasfemar. Até julgar, sem blasfemar. Aqui é uma aula. É a universidade da fé. O diretor deste programa não é o Daniel de Oliveira, é o amigo dele, o Espírito Santo de Deus. Por que não dizer Universidade da Fé pela manhã? A Escola de Profetas pela manhã. Porque o diretor aqui não é o Daniel, nem o Jair de Oliveira. É o Espírito Santo, que é o dono desta obra, até o dia que ele quiser que este peão de Jesus
evangelista Daniel esteja na frente. Por isso que eu falo com vocês, me ajudem a estar aqui. Mande uma oferta de R$140 antes de terminar este ano. Manda uma oferta, Isaac. Faça como a irmã Iraci, que mandou, foi uma oferta, um Isacão. Um Isacão. E tantas outras pessoas de todo o Brasil. Contribua com esta rede internacional. Patrocina-me, para que nós possamos ganhar almas em redor do mundo. Agora vejam o versículo 12. Sendo por divina revelação avisados em sonho, Deus fala através da palavra, Deus fala através de sonhos. Existem sonhos que é barriga cheia. De barriga cheia, misericórdia. Mas existem sonhos proféticos. Eu já tive muitos sonhos proféticos. E sendo por divina revelação avisado em sonhos, plural, sonhos para os três, para que não voltasse para junto de Herodes. Herodes não queria adorar o menino Jesus, coisa nenhuma. Herodes era um invejoso, um sanguinário, um escravo de Roma. Partiram para a sua terra por outro caminho. Depois do júbilo, da adoração, depois da oferta, Deus determinou para eles um outro caminho. Como determinou para Noé, como determinou para a família de Raabe, como determinou para Jacó, como determinou para a família de Lázaro. É depois da adoração, da oferta, da semente, que Deus determina o lugar correto da revelação do dom de adquirir riquezas, espirituais ou físicas. Agora veja o versículo de número 13, 6 e 28. E tendo eles retirado, eles quem? Gaspar, Belchior e Baltazar. Eis que o anjo do Senhor apareceu a José, que era vidente, apareceu, materializou e apareceu para José, o marido da Dona Maria. Ele era vidente. O anjo aparecia para ele, como para Abraão, como para Nabucodonosor. O anjo apareceu para Nabucodonosor, um ímpio, um maligno. Ele viu o anjo passeando dentro da fornalha de fogo ardente. O anjo apareceu para Daniel na cova, por isso que Daniel falou: "Ô rei Dário, vive para sempre. O Senhor mandou o seu anjo para estar aqui comigo." O anjo materializa, porque a fé traz a existência até o que não existe. Apareceu em José, dizendo: "Levanta-te." Apareceu para José em sonhos, dizendo: "Levanta-te, toma o menino, sua mãe, e foge para o Egito." Vai embora para o Egito, a passar a temporada do Egito. Todo ser humano tem que passar pelo Egito. Até Jesus teve o seu Egito. Repito, até Jesus teve o seu Egito na cidade do Cairo. Até Jesus teve o seu Egito, Maria teve o seu Egito. Sara e Abraão tiveram o Egito deles, misericórdia. Moisés teve seu Egito. Eu saí do Egito, ainda era menino. O Egito é o mundão lá fora. O rei do Egito sempre é Lucifer, o faraó. Tem crente que volta para o Egito, você vai morrer lá. Saiu do Egito, não volta para o Egito não, viu? Siga a caminhada para Canaã. Se você voltar para o Egito, você terá 8 demônios incorporados em você. 7 e mais 1, falou Jesus. Levanta, toma o menino, sua mãe, e foge para o Egito. E demora lá até que eu te digo, porque Herodes há de procurar o menino para matar. O anjo sabia de tudo.
E levantando-se ele, obedeceu, José obedeceu. Feliz é quem obedece. Deus não quer tantos sacrifícios, ele quer obediência à voz do Espírito pela palavra. Às vezes o Espírito Santo está te tocando, hein? Para você mandar uma oferta de 140, uma oferta Isaac, hein? Você está resistindo, resista. Não resistis ao Espírito Santo, que está selado para o dia da redenção. Abre o seu coração. Às vezes Deus quer te dar uma bênção, mas você está impedindo o operar de Deus por causa da ganância, da avareza, da vaidade. Abre o seu coração. E levantando foi, tomou o menino, sua mãe de noite, e foi para o Egito. Leiam capítulo 2 de Mateus, todo ele, e entenda o que o Espírito está falando sobre Gaspar, Belchior e Baltazar, sobre o deserto da vida, sobre a importância de apresentar não mais ao menino Jesus, mas ao Senhor da igreja, o ouro, o incenso e a mirra em forma de adoração. E profetiza como os anjos profetizaram, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. A nossa vida tem que ser selada, marcada pela boa vontade. Boa vontade em tudo para enfrentar as adversidades. O vento está muito forte, vento espiritual. A maldade, a avareza, o perigo, a espada está muito forte. O vento está forte. Mas se nós tivermos o combustível na lâmpada, a chama não vai apagar. É tão forte o vento que vem de todos os lados, da fé e da religião, cada ataque terrível. O vento está forte através da internet, dos celulares. Eu falei aqui na semana passada, repito. Eu estava em um evento tão bonito quinta-feira. Palmas, cânticos, flores, noiva, noivo, muito bonito. Pregador todo chique. Mas ao meu lado tinha um homem de 70 anos, aproximadamente, com a cara enfiada no celular. Escravo do celular. Ele não sabe o que aconteceu. Quando terminou, ele olhou para mim e falou: já terminou? Eu falei: oxe, você estava onde? Estava no celular. Cara no celular, olhando para baixo. Para baixo só tem ossos e sombra da morte. Olhar para cima, viu? Deus vai livrar sua filha, seu filho do celular fechado lá no quarto. Escravos. O roubo multiplicou. A morte e acidente de carro multiplicaram. O amor esfriou. A esposa no quarto, no celular, e o marido na sala, no celular, fazendo sexo online. O celular, a internet, o computador é uma ferramenta linda para trabalho, mas não pode me dominar. Nenhuma criatura pode me afastar do amor de Deus. Celular, internet é uma criatura. Jovens que estão perdendo a juventude, casamentos destruídos por causa do sexo online, traição. Mas não é uma traição corpo a corpo, é pior. Jesus falou e advertiu: se olhar e desejar, já cometeu adultério, e adúltero não entra no reino dos céus. Jovens fechados dentro de quarto, não toma mais banho, não come mais, não se alimenta.
escravo, pior do que uma pedra de crack, do que uma garrafa de cachaça, do que um baseado de maconha, do que um pino de cocaína. Pior, bem pior. Uma depressão espiritual e generalizada. Pastores que não conversam mais com pastores, com a cara enfiada no celular, não lê mais a Bíblia, não jejuam mais e nem oram mais. Tem uns que ainda dizem, eu vou para a igreja, eu não levo a Bíblia, eu levo o celular, porque tem a Bíblia. Mentira. Lá ele fica futucando o celular em outras coisas. Membros que, em vez de estar prestando atenção no culto, está com a cara enfiada no celular. É uma arma de 3 cortes. Corta a alma, a mente e o espírito. Foi aonde Deus mandou eu acrescentar na palavra livramento. Livramento da internet, do celular, do mau uso. Será que vocês entendem as revelações que vêm a mim para passar? Se liberte. Peça livramento pela sua filha, seu genro, que está se perdendo por causa da internet. As famílias não têm mais diálogo, nem comunicação, nem amizade mais. É um no quarto e outro na sala, parecendo um bando de zumbi. Quero ver isso aqui me dominar. Quero ver celular e internet me dominar. Eu tenho 2 celulares. Mas não vai me dominar, porque eu já sou dominado e cheio do Espírito. Aí as pessoas são vazias de Deus e o diabo entra através desta bestinha aqui, ó. Eu quero acrescentar na oração do livramento para Deus libertar pastores, membros, pessoas que tornaram escravas, verdadeiros escravos sem saber que é escravo. Você pode usar como uma ferramenta, mas não pode te dominar. Atentai. O vento é contrário, o vento é forte. Mas quem tem o azeite, a lâmpada estiver cheia, a chama não apaga. Se liberte, viu? Eliane, Lenice, Claudete, Angelice. Ouviram o que eu falei? Eu quero até o dia 31 pregar a mensagem do livramento. Depois eu não prego mais. Peço oração por Vitor Silva. Bispo Daniel, o Senhor é um escolhido. Amém. Então, abra o coração. Casais separados dentro de casa. Por causa disso aqui, ó, que miséria. Jovens que não têm mais juventude. Pessoas que eram alegres, hoje é depressiva. Misericórdia. Se tornaram escravos, prisioneiros, peões da internet. Nenhuma criatura pode me separar do amor de Deus. Atentai. Aproveite esta última quarta-feira amanhã. Venha à Catedral aqui na Bahia, sede. Eu quero ministrar amanhã o dom de adquirir riquezas. Riquezas plural, física, emocional, espiritual. Autoridade é riqueza. Você dizer, eu vou ficar um dia, uma semana, um mês sem celular. É uma riqueza. Aprenda. Riqueza não é só din-din, não, viu? Tem coisas mais importantes do que o ouro e a prata. Ouviram o que eu falei? Compartilhe este programa de hoje. Tem tantas mensagens neste programa que vai cair em terra boa de alguém que precisa melhorar.
Largo das 7 Portas, 446. Amanhã, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, última quarta-feira do ano. Trago uma oferta especial, a semente do livramento, R$140. Sua oferta é Isaac, põe em minha mão. Faça como fez Gaspar, do século 21 hoje, Belchior ou Baltazar. Apresenta a Deus o copo com água, apresenta a Deus o celular da filha rebelde, do filho. Vá tomar o celular da mão de uma criança, ele te agride. Ainda tem demônio no meio, de várias espécies. Cosme, Damião, Crispim, Crispiniano, incorporado nas crianças para gerar rebeldia. E faz birra, sabe o que é birra? Rola no chão, chora, e a coitada da mãe tem que ceder aos desejos daquela entidade incorporada. Vamos falar com Deus, vamos falar com Deus, vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus, Brasil! Muito obrigado, Jesus, pelo dia 24 e 25, porque o Senhor falou conosco através do cântico dos anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Que possamos ter boa vontade para enfrentarmos as adversidades da vida em todos os tempos. Boa vontade em obedecer, em estudar, em trabalhar, em levantar de madrugada. Boa vontade, ânimo, 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 porque o Senhor não gosta de preguiçoso e nem de desanimado. O Senhor mesmo falou: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E vai ter com a formiga, ó desanimado da vida, preguiçoso. Obrigado pela mensagem do dia 24 e 25. Obrigado por estar aqui falando para todos os continentes. Pela vida dos ofertantes e dizimistas que me patrocinam para estar aqui pregando o evangelho em cadeia para todos os continentes. Continua abençoando todos aqueles que têm apresentado a semente do livramento pela família, o selo, segundo a revelação. Que esta palavra de Mateus capítulo 2 frutifique dentro de cada um. Abençoa o dia de amanhã, a última quarta-feira do ano, porque vai abalar, porque a revelação da ministração para amanhã, o dom de adquirir riquezas, já veio sobre a minha vida para o dia de amanhã. Abençoa também a última sexta-feira, o domingo, dia 31, último dia do ano, onde estaremos de 8 da noite até meia-noite, com a boca no pó, agradecendo, pedindo e pregando sobre o tema que o Senhor deu. E depois do dia 31 eu não prego mais sobre este tema, porque encerra a vontade do Espírito. Quem tinha que ouvir, ouviu. E quem tinha que compartilhar, para os seus compartilharam. Abençoa a última mensagem que eu vou pregar dia 31 na sede, sobre livramento. E muitos que estarão enviando a semente do livramento, porque creram em nossa pregação. Pai, abençoa os nossos ouvintes. Consagra as águas que estão sobre o rádio. Objetos, caixa com medicamentos. Esta mãe que está orando pela filha que é viciada
e vive fechada dentro do quarto por causa da internet, do computador, do celular. A mãe pensa que ela está trabalhando, mas ela está praticando outras coisas, fermentando a sua mente juvenil. Tenha misericórdia desta menina, deste menino que tornaram escravos. Tenha misericórdia deste pastor viciado no celular, esta pastora, este levita, esta levita. Liberta estas almas cativas, porque são escravas sem saber que é escrava, acha que é normal. Deus, em nome de Jesus, saia toda a maldição da sala, do quarto, do carro. Quantos assaltos e tragédias e acidentes têm acontecido? Porque as pessoas viraram um zumbi com um aparelhozinho que escraviza. Nenhuma criatura pode me atrapalhar na vida. Eu tenho que ter boa vontade em viver e transmitir vida. Abençoa os nossos ouvintes. Abra a mente deste povo para eles captarem, entender o que eu prego. Dai uma bênção para todos. Nesta última terça-feira hoje, na última quarta, na última quinta, na última sexta, e no último sábado e no último domingo, de agradecer e de pedir, em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Ouça este programa, viu, pastora Lisete? Zuleide, Ângela, Edneide, Moura, Deus os abençoe. Vigie, viu? Pega o celular, o computador da sua filha, do seu genro. Está para separar da sua filha, viu? Por causa do maldito sexo online. O demônio tem entrado via internet. Pedofilia, pederastia, lesbianismo. Vigia, viu? Deus está falando. Os pastores não pregam esta mensagem, não, porque não tem comunicação espiritual. Prega o que ouve, às vezes, pelas redes sociais. A comunicação tem que ser do trono para o seu coração. Meu abraço. Compartilhe este programa. Deus os abençoe, viu, Ângela?